Vamos lá, movimento uniforme. Segundo a nossa aula da semana passada, nós já vimos que este movimento ele é caracterizado pela velocidade constante. A velocidade é constante. Então vamos supor que você está em um carro. Vamos supor que você está em um carro e esse carro ele está a uma certa velocidade. Qual a velocidade? Você pode escrever aí no chat. Que velocidade esse carro está? Qual a velocidade do carro? Diga aí para mim. Qual a velocidade do carro? Ele é até com aerofólio aqui, rapaz. Eu sou abusado. 50. João Felipe falou 50. Beleza. Esse carro aqui, ele está com uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Ele está indo nessa direção e sentido aqui, ó. Com a velocidade igual a 50 quilômetros por hora. Se ele permanece a essa velocidade o tempo inteiro, se no momento do estudo ele está com essa velocidade e durante o intervalo de tempo que nós estamos observando ele, que estamos estudando ele, ele mantém essa velocidade para sempre. Então, o movimento é uniforme porque a velocidade é constante. Repare que eu estou dizendo que não tem oscilação na velocidade. A velocidade ela não aumenta, ela não diminui. Quando isso acontece, o movimento é uniforme, porque a velocidade ela é constante. Ok? Isso é movimento uniforme. A velocidade ela é constante. Tem alguns desdobramentos em razão dessa velocidade constante. Ora, nós sabemos que a velocidade ela é o ΔS dividido pelo ΔT. Essa é a fórmula da velocidade. Acontece que delta é variação. Então a variação S, variação da posição, é a posição final menos a posição inicial. Eu sei que agora você deve estar assim, professor, de onde você tirou isso, professor? Professor, pelo amor de Deus, eu não entendo nada. Calma, calma. Eu vou explicar isso de uma forma bem simples para você. Imagine que você tem uma régua aqui, ó. Vou desenhar uma régua. Essa daqui é uma régua, tá bom? E aí você tem aqui, ó, os tracinhos nessa régua mostram centímetros, ok? Beleza, tá mostrando centímetros aqui nessa régua. Estou fazendo um tracinho, estou tentando deixar o mais próximo um do outro. Sim, mais próximo não, ó, equidistante um do outro. A mesma distância de um para outro. Para ser um pouco mais preciso. Beleza, tá aqui. Nós vamos dar números para esses pontinhos, tá? Vamos dar um primeiro aqui é o 1, depois o 2, depois o 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, tá bom? 10, 11, 12. Eu pulei algum? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza. Tá aí. ΔS não é a distância percorrida? Não é a distância percorrida? Vamos imaginar que aqui tem uma formiguinha, ó. Formiguinha. Formiguinha. Formiguinha tem 3 pares de patas, né? Porque se tivesse 4 seria um aracnídeo, seria uma aranha. Essa formiguinha, ela vai caminhar do 1 até o 8. Aí ela para aqui no 8, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza, parou no 8. Começou no 1. Repare que ela não começa aqui no 0. Aqui é o 0. Aqui é o 17, né? Ela não começa do 0. Ela começou do 1. Qual foi a distância percorrida pela formiguinha? Que distância é essa daqui? Do 1 até o 8. Essa é a distância ΔS. Você pode calcular ela. Nicole, eu estou gravando no meu computador, tá bom, Nicole? Não se preocupe não. Eu gravo no meu computador porque a imagem e o áudio fica melhor. O ΔS aqui vai do 1 até o 8, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A distância percorrida aqui foi 7, porque do 1 para o 8 tem 7.
Mas como que a gente faz isso matematicamente? A gente pega a posição final, S, e diminui da posição inicial, S0. Qual é a final? Posição final é 8. E qual é a inicial? É 1. E 8 menos 1 costuma dar quanto? 7. Neste caso, então, o ΔS é 7. Então, quando a gente fala que o ΔS é a posição final menos a posição inicial, aqui, ó, quando a gente fala isso, a gente está dizendo uma forma matemática de calcular essa distância percorrida pelo objeto. Ok? Então, não se preocupe com o que parece aqui. Basta que você se lembre que o S é a posição final, depois de um determinado tempo. E o S0 é a posição inicial. Tá bom? Pensar nisso daí. A mesma coisa é o tempo. O tempo T é o instante de tempo em que se está na posição final. E o T0 é o instante de tempo em que se está na posição inicial. Imagine que eu comece a cronometrar aqui, e aqui, quando a formiguinha está aqui, ele está a 10 horas e 8 minutos. E, sei lá, 12 segundos. 10 horas, 8 minutos, 12 segundos. Quando ele chega aqui, já são 10 horas, 8 minutos e 50 segundos. Essa formiguinha, então, ela levou um certo tempo para chegar lá. Quantos segundos foi? Foi 10, 8, então, né? Precisa levar em consideração. Só os segundos aqui. 50 menos 12 dá 38. 38 segundos para andar 7 centímetros. Tá bom? É porque ela não estava com pressa. Enfim, entende que o ΔT aqui é a mesma coisa. É o tempo final menos o tempo inicial. Tá? É o tempo final menos o inicial. Dá na mesma. Tá bom? E a partir disso daqui é que nós vamos encontrar a equação para o movimento uniforme. Olha só que interessante. Olha só. Vou passar para cima aqui para a gente entender melhor essa equação. Vamos ver aqui, ó. Vamos dizer que esse tempo aqui, ele é o tempo inicial, é o do cronômetro. Vamos dizer que a gente zerou o cronômetro no momento em que a formiguinha começou a sair, ou que o carro começou a sair, enfim. Bom, vamos dizer que esse início aqui é zero. Só por definição, só por definição. E subtrair zero não dá em nada. Então, essa expressão fica assim, ó. V igual a S menos S0, tudo dividido por T. Porque T menos zero dá T. Ok. Esse T que está dividindo vai passar multiplicando. E aí essa equação fica assim, ó, V vezes T igual a S menos S0. Ok? E esse S0 aqui que está subtraindo vai passar para o outro lado somando. Então nós chegamos em algo que é assim, ó, S0 mais V vezes T igual a S. Bem, nós podemos escrever isso tanto na ida quanto na volta. Nós podemos ler igual mangá. Já leu mangá, que você lê da direita para a esquerda? Porque se S0 mais VT é igual a S, então S é igual a S0 mais VT. Ok? Bem, essa daqui é a equação do movimento uniforme. Ok? S é igual a S0 mais VT. Vou colocar ela aqui no alto, ó. S igual a S0 mais VT. O que é S? O que é S0? O que é V e o que é T? Vamos lá, vamos dizer. S é a posição final. S0 é a posição inicial. V é a velocidade. E o T é o tempo. Agora repare numa coisa. Repare bem, como diria Ciro Gomes. Existe
existe na matemática um conteúdo chamado de função. A função estuda relações entre duas variáveis, né? Uma função f de x do primeiro grau é a vezes x mais b. A vezes x mais b. E olha, ela se parece muito com isso aqui. O a vezes x, o a é o v, o x é o t e o b é o S0. Só está trocado assim, ó. Entendeu? Então, nós podemos dizer com certeza que esta equação é uma função. E porque ela tem vínculo com o tempo, ela é chamada de função horária. Função horária da posição. Porque tem a ver com o tempo. Essa equação é chamada de função horária da posição. Para que tipo de movimento? Movimento uniforme. No que isso implica? O que isso implica, pessoal? O movimento uniforme ele tem velocidade constante. O automóvel ali no nosso exemplo, ele está a 50 km por hora e a 50 km por hora ele permanece. Se ele está sempre na mesma velocidade, é possível eu prever onde ele estará daqui a 1 hora? Se ele está sempre na mesma velocidade, é possível prever. E qual a equação que eu uso para prever onde ele estará? Função horária da posição. A função horária da posição, então, ela é utilizada para prever onde o móvel estará em um determinado instante de tempo. Ou onde ele esteve. Porque, às vezes, se o movimento for perpétuo, por exemplo, se ele sempre aconteceu, você começa a analisar ele em um determinado instante. Mas você, a partir do que você nota aqui, você traça o que era anteriormente. Entendeu? Por quê? Porque a velocidade é constante, você pode fazer isso. Se a velocidade é constante, você pode fazer. Porque é previsível. Entende? Então, essa equação aqui, ó, S igual a S0 mais VT, ela é a função horária da posição para o movimento uniforme. Você pode bater o olho e decorar ela. Pode, mas você pode saber de onde ela veio. Que foi o caminho que eu fiz aqui. Pode também. Ah, professor, eu não quero... Minha cabeça tá tão cheia, tem tanta coisa, eu não quero ficar demandando tempo para decorar isso, não. Cara, isso aqui você tem que saber. Isso aqui é necessário saber. No estudo do movimento, saber a equação do movimento uniforme é essa daqui. Tem até uma estratégia mnemônica. Sabe o que é a estratégia mnemônica? É uma estratégia de memorização. Ok? S igual a S0 mais VT. Sentado, sozinho, vendo TV. Olha aí. Você cria uma frasezinha para lembrar da equação. Sentado, sozinho, vendo TV. Ou tem gente que fala assim, ó, sorvete. Sorvete. Mas tem que lembrar o que é S0, o que é S, o que é V, o que é T. Lembrando, se é uma função horária, então tem gráfico. E aí, como que a gente vê o gráfico dessa função? Vou colocar aqui embaixo. Gráfico da função horária da posição. Gráfico da função horária do movimento uniforme. Vamos colocar aqui no preto. Eixo Y, eixo X. Aqui é posição S e aqui é tempo T. Ok? Podemos escrever um outro gráfico logo aqui, ó, ao lado. Posição S, tempo T. Ok? Aí o traço do gráfico eu vou fazer em vermelho. Nós temos essa situação aqui. Nós podemos ter essa situação. Nós podemos ter essa situação também. Aqui a posição está aumentando ao longo do tempo. Então ele está indo para frente. Nessa situação, a velocidade ela é positiva, ela é maior que zero. Já nessa situação, a posição está diminuindo ao longo do tempo. Então, nessa situação, a velocidade é negativa. Velocidade negativa, professor? Velocidade negativa, professor? Velocidade negativa, você sabia que existe? Ah, não te contaram, né? Pois é, existe. Porque o positivo e o negativo é uma relação com um referencial. Olha só, se o meu referencial agora é a câmera, e eu estou me aproximando da câmera, eu descrevo a velocidade de uma forma. Mas se eu estou afastando da câmera,
Aí eu tenho que descrever de outra. Então, o meu sinal é justamente, Nathan, correr ao contrário. O meu sinal de aproximação tem que ser o oposto do sinal de afastamento. Você entende? Então, se eu estou me aproximando do objeto, minha posição em relação ao objeto é cada vez menor. Então, a minha velocidade tem que ser negativa. Agora, se eu estou me afastando, a minha posição em relação ao objeto é cada vez maior. Então, a minha velocidade tem que ser positiva. E quando a velocidade é positiva, o movimento é chamado de progressivo. E quando o movimento é com velocidade negativa, ele é chamado de retrógrado. Então, se um carro está indo para trás, ele tem velocidade negativa. Wendel, qual é o seu referencial? Vamos lá, o carro está na garagem. A garagem é o referencial. Ele está se afastando da garagem. Ele pode estar se afastando de ré ou se afastando de frente, não importa. Se ele está se afastando da garagem, a velocidade dele é positiva. Mas se ele estiver se aproximando da garagem, aí a velocidade é negativa. Não tem a ver se o carro está indo para frente ou se ele está indo de ré. Tem a ver com o seu referencial, com o referencial que você adotou. Claro, se o seu referencial é o próprio carro, então aí sim. Mas se o referencial é para fora do carro, então aí você tem que, né, adequar ao referencial. Entendido, Wendel? Lembrando que positivo e negativo é apenas para identificar o movimento em relação ao referencial, tá? Se você está indo de ré com um carro a 60 km por hora e bater num poste, você vai bater no poste a 60 km por hora. O negativo aí é só em relação ao referencial, tá bom? Esses são os gráficos do movimento uniforme. O movimento uniforme ele possui um gráfico crescente ou decrescente. Ele é crescente se a velocidade for positiva e ele é decrescente se a velocidade for negativa. Professor, dá para fazer o gráfico da velocidade ao longo do tempo? Dá para fazer? Dá. Fazer o gráfico da velocidade ao longo do tempo. Só que para o movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, se eu fizer um gráfico aqui do lado, ó, gráfico da velocidade ao longo do tempo. Repare que o eixo agora vai mudar, né? Aqui vai ser velocidade, ó. Antes era posição, aqui é velocidade, né? Velocidade ao longo do tempo. A velocidade no movimento, ela não é constante nesse movimento uniforme? Então, ela é assim, ó, horizontal. Essa é a velocidade V ao longo do tempo. Nesse caso aqui, ó, a velocidade ela é constante. Então, o gráfico da velocidade ao longo do tempo é assim. A qualquer momento, qualquer instante de tempo que você escolher, você vai ter a mesma velocidade. Sempre a mesma velocidade. Não importa se o tempo é T0, T1, T2, não importa. Você vai sempre associar a mesma velocidade. Por quê? Porque ela é constante. Entendido isso aqui? Por que eu estou falando do gráfico da velocidade? Olha só. Um objeto se move com velocidade constante de 30 metros por segundo. Então, um objeto se move com velocidade constante de 30 metros por segundo. Aqui é a velocidade, aqui é o tempo. O tempo é medido em segundos. Velocidade aqui é em metros a cada segundo. E aí o objeto ele se move com uma velocidade constante de 30 metros a cada segundo. Essa é a velocidade dele, ela é constante. 30 metros por segundo, ok? E ele mantém esse movimento ao longo de 20 segundos, ele mantém esse movimento. Qual é a distância percorrida por ele em 20 segundos? Sabe dizer qual é a distância percorrida por ele nesses 20 segundos? Nesse caso hipotético? Um móvel move-se com velocidade constante de 30 metros a cada segundo. Em 20 segundos, qual é a distância percorrida por ele? Dá para fazer regra de 3? Dá para fazer regra de 3. Dá para usar a equação do movimento? Dá para usar a equação do movimento. Dá para usar a equação da velocidade média? Dá para usar a equação da velocidade média. Dá para usar o gráfico e a partir do gráfico achar essa distância? Dá também. Então vamos fazer regra de 3. Depois eu vou fazer pela equação. E aí depois eu faço pela equação da velocidade. Depois eu faço
pelo gráfico. Vamos fazer de todo jeito aqui. Olha só. Ele percorre 30 metros em cada 1 segundo. Em 20 segundos, ele faz quantos metros? X. Multiplica cruzado. Faz o cruz credo aqui, ó. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. X vezes 1 é igual a 30 vezes 20. 2 vezes 3, 6. 0, 0, 0, 0. X vai dar 600 metros. Por quê? Porque se em 1 segundo ele faz 30 metros, em 20 segundos ele vai fazer 600. A velocidade é constante. Você entendeu? Posso usar a equação do movimento? Posso. Posição final é igual a posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Se a posição inicial dele é o marco zero, é o ponto de partida, é o ponto de largada, enfim, marco zero do seu referencial, então a posição final dele vai ser a velocidade 30 multiplicado pelo tempo 20. E 30 vezes 20 nós já vimos aqui que dá 600. Ótimo, então, ó, se a posição inicial é 0, a posição final vai ser 600. Qual é a distância percorrida? 600. Agora, se eu quero calcular pela velocidade média, velocidade é ΔS sobre ΔT. Velocidade é 30, ΔS é o que eu quero descobrir, dividido pelo ΔT, que é 20. Ó, quem está dividindo passa multiplicando, vai dar 600 do mesmo jeito. ΔS é igual a 600 do mesmo jeito. Repare, ó, já calculamos por 3 formas diferentes. Ainda tem a do gráfico. Por quê? Agora vem uma informação importantíssima para você, que você deve ficar ligado. Você tá ligado? Você tá ligado? Preste atenção. Eu vou te falar um negócio aqui que é muito importante, você precisa lembrar. Você vai precisar lembrar dessa informação. No gráfico V de T, esse gráfico aqui, a área abaixo do gráfico, ela é numericamente igual ao ΔS. E o ΔS é a distância percorrida. Então, se você calcular essa área aqui, ó, fechadinha aqui, desse retângulozinho aqui, no gráfico V de T, tem que ser o gráfico V de T. Se for S de T, não funciona, tem que ser o V de T. Se você calcular essa área aqui, você vai calcular o ΔS. Não importa se a velocidade é constante ou não. Calculou a área, ΔS. Entendido? Calcula essa área aqui, ó. Esse lado aqui vale 30. Esse lado aqui vale 20. 30 vezes 20 não dá área? 30 vezes 20 dá 600. Quanto que dá aqui dentro? 600. Muitas vezes, o que vai vir para você numa questão lá fora é apenas o gráfico. E vai te pedir a distância que o objeto percorreu. E você pensa, putz, como é mesmo que faz? Pois bem, tá aqui. Calcula a área. Calculou a área, é sucesso. Você vai achar a distância percorrida. Entendido? Isso aqui é uma informação importante. Pessoal, esse é o panorama para o movimento uniforme. Gráfico à sua esquerda aqui mostra movimento uniforme quando a velocidade é positiva. Aqui, quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Progressivo é a classificação do movimento quando a velocidade é positiva. Do outro lado, classificação do movimento quando a velocidade é negativa. Ele é retrógrado. A posição vai diminuindo ao longo do tempo. E num gráfico V de T, a velocidade para esse tipo de movimento, que é uniforme, a velocidade então ela é constante, ela é uma reta horizontal assim. Cada instante de tempo vai levar a mesma velocidade. E a área abaixo do gráfico V de T é a distância percorrida. A área abaixo do gráfico V de T é a distância percorrida. Gente, ficamos por aqui. Um forte abraço a vocês. Muito obrigado pela aula. Até a próxima. Se tiver qualquer dúvida, temos o grupo no WhatsApp já.
Já coloquei no mural da escola o link, tá? No mural das salas de vocês. Tem um link lá pro WhatsApp. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato lá pelo WhatsApp e eu tiro a dúvida, beleza? Forte abraço a vocês, pessoal. Fiquem na paz. Tchau, tchau.